Olá, eu me chamo Rafaela Coutinho, sou histotécnica e estudante de biomedicina do quarto semestre, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre biossegurança no laboratório de anatomia patológica. Introdução. A biossegurança, ela visa o conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e do meio ambiente. E no Brasil, essa lei de biossegurança é regulamentada pela lei de número 11.105, datada de 2005. Os principais processos da rotina de histotecnologia começa pela fixação, que visa interromper o processo de autólise do tecido, preservando as estruturas daquele órgão, daquele material, e são utilizados uma infinidade de fixadores, mas os mais comuns são os aldeídos, destacando o formol tamponado a 10%. Após a fixação, esse material ele vai ser processado em três etapas: a desidratação, clarificação e impregnação. Em muitos laboratórios, esse processo ele já está automatizado e o uso de sistemas a vácuo reduzem a volatilização desses compostos no ar. E isso a gente vai entender a importância disso na rotina. E após processado, esse material vai ser incluído em parafina líquida para formar o bloco de parafina que vai ser cortado no micrótomo, gerando fitas que vão formar as lâminas. Nesse processo de microtomia, a gente tem manipulação de materiais perfurocortantes, como navalhas e lâminas, e essas lâminas serão coradas com cromógenos, com corantes. Existe aí uma infinidade de colorações, tanto básicas quanto especiais, em alguns serviços sendo praticada até imunistoquímica, é uma técnica mais avançada, mas que vai permitir a visualização das estruturas celulares presentes naquele tecido. Eu destaco a presença de óxido de mercúrio na hematoxilina, usada na coloração básica, e no ZIL, por exemplo, a presença de fucsina e fenol. Continuando na introdução, a gente tem aqui os níveis de biossegurança que estão associados ao grau de proteção proporcionado ao pessoal do laboratório, ao meio ambiente e à comunidade. Pensando no serviço de anatomia patológica, eles se encaixam no nível 2 e 3, onde no nível 2 é necessária a presença de boas práticas, a implementação de barreiras físicas primárias e secundárias, enquanto no nível 3 exige a necessidade de construções especiais, controle rígido e treinamento específico para a manipulação das amostras. E os níveis de biossegurança estão associados à classificação de risco, ao potencial de risco que aquele material manipulado oferece ao indivíduo, à comunidade e ao meio ambiente. A classe de risco 2, ela representa um risco individual moderado e para a comunidade um risco baixo. Enquanto na classificação de risco 3, existe um risco individual alto e para a comunidade ele é limitado, pois existe um risco de propagação por infecção, mas já existe uma profilaxia estabelecida. As classificações de riscos são muito importantes. Existem diferentes tipos de riscos que devem estar representados no mapa de risco e disponível em cada setor daquele serviço. E os riscos, eles são identificados como riscos de acidentes, que estão associados a incêndio, fogo e explosões, ao arranjo físico inadequado e um armazenamento inadequado. Os riscos ergonômicos estão mais associados à monotonia da atividade, repetitividade e postura inadequada, enquanto os riscos físicos estão associados a diversos fatores, como ruído, vibração, iluminação, mas aqui eu destaco principalmente os riscos químicos, que estão associados à manipulação de diversos compostos, que podem ser absorvidos via sistema respiratório e pela epiderme. Então, saliento também os riscos biológicos na manipulação de diferentes agentes, como fungos e bactérias. Saliento aqui a questão da gestão de resíduo. Ela é regulamentada pela RDC de número 306,
pela Anvisa e define que todo serviço de saúde ele deve ter o seu plano de gerenciamento de resíduos. Esse plano ele visa minimizar a geração de resíduos e gerar uma distribuição responsável no manejo durante todas as etapas, desde a formação até a distribuição final desse resíduo. Então, o resíduo ele passa por diferentes etapas, como segregação e tratamento, onde ocorre a separação daquele resíduo, o acondicionamento e a identificação correta, de acordo com a classificação que aquele resíduo se encontra. Se ele é um resíduo infectante, um resíduo químico, um resíduo comum, um resíduo perfluorocortante, cada um deles possui uma, um acondicionamento adequado e específico. Após a identificação, esse material ele vai para a coleta interna, onde ele é armazenado dentro do próprio serviço, num ambiente adequado, até que a coleta externa faça a retirada e a disposição final, que geralmente, para a maioria dos resíduos, é necessário a incineração desse material. O objetivo principal desse trabalho é apresentar os principais tópicos de biossegurança na rotina do histotécnico. E como metodologia foi feita uma pesquisa realizada nos sites de busca como Google Scholar e Cielo, publicações realizadas no período entre 2005 a 2019, a busca foi feita através de palavras-chave como biossegurança, condições ambientais no laboratório de anatomia patológica, avaliação de risco químico por exposição a xilol e formaldeído. Então, eu trago como resultado de discussão um artigo publicado na Revista Brasileira de Patologia Médica, no ano de 2009, que fala sobre a avaliação das condições ambientais no Laboratório de Anatomia Patológica no Hospital Universitário do Rio de Janeiro. O objetivo principal desse trabalho foi identificar e avaliar os riscos do processo de trabalho, estimulando a percepção dos mesmos pelos trabalhadores. E esse estímulo ele é fundamental para que na rotina o histotécnico ele esteja constantemente sensibilizado aos riscos que estão expostos naquele serviço. E como resultado, foram apresentados os riscos físicos associados à iluminação, uma iluminação inadequada gerando um esforço visual e prejudicando a saúde do colaborador, cortes no momento de microtomia, na manipulação de materiais perfluorocortantes, sobretudo a notificação desses acidentes, isso é um ponto muito importante, além da presença de riscos ergonômicos, riscos biológicos, mas principalmente o que o artigo enfatiza é os riscos químicos, são os riscos químicos. E aqui eu trago essa tabela de medições de agentes químicos, onde foi observada a presença de xileno, e xilol e formaldeído em diferentes locais desse laboratório. Foram observados picos de xilol nas salas de técnicas histológicas e citológicas, porém ainda dentro da conformidade, enquanto o formaldeído, ele se apresentou acima dos limites de referência, sobretudo nas salas de necropsia e salas de clivagem. Então, o artigo concluiu a necessidade de medidas preventivas de climatização, exaustão e proteção individual, bem como a elaboração de normas técnicas, visto que há uma deficiência de padronização das referências desses compostos na literatura nacional, sendo necessário muitas vezes a recorrer a parâmetros internacionais. Então, como conversamos sobre os riscos, percebemos que os riscos químicos é o que está mais presente na rotina do histotécnico. Eu trouxe esse artigo publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, no ano de 2007, que fala sobre a avaliação dos riscos associados ao uso de xilol em laboratórios de anatomia patológica e histologia. Foram estudados laboratórios da região de Recife e Pernambuco, entrevistados 30 colaboradores, e
O xilol, que é esse produto, o foco do artigo, né, a ser observado os riscos associados ao uso de xilol, ele é esse solvente orgânico, um hidrocarboneto que oferece diversos danos à saúde e que na sua biotransformação após a absorção do corpo vai resultar no ácido metilhipúrico. E a gente vai entender mais à frente a importância disso. Então, sobre o uso de EPIs, o artigo traz essa tabela muito importante, que relata que 100% dos trabalhadores relatam o uso de jaleco, enquanto apenas 50% fazem uso de luvas e máscaras de forma contínua na sua rotina, 40% fazem uso de máscara cirúrgica e o número cai para 10% quando se trata de uso de máscaras para vapor orgânico. E 0% alegam o uso de óculos de proteção. Aqui eu destaco a necessidade da disponibilidade de luvas nitrílicas nos serviços, pois as luvas de látex, elas se desfazem no contato com o xilol, e esse ponto foi levantado pelos trabalhadores como um empecilho para o uso de luvas com mais frequência no serviço, e saliento a importância das máscaras de vapor orgânico, as únicas adequadas para a manipulação desses componentes como xilol e formaldeído. Pensando um pouco o uso de equipamentos de proteção coletiva, foi observado a presença de capelas em apenas 33% dos laboratórios estudados. A maioria, 67%, não possuíam capelas disponíveis para os colaboradores. Em relação às normas de manipulação do xilol e o conhecimento dos riscos que esse produto oferece, apenas 60% dos trabalhadores alegaram receber esse tipo de treinamento e de orientação, enquanto 40% dos trabalhadores negaram conhecer essas normas. Além disso, apenas 6,6% dos colaboradores fazem controle anual da presença de xilol no organismo. Esse controle ele é feito através de uma amostra de urina, onde é observada a presença de ácido metilhipúrico, o resultado da biotransformação do xilol no organismo, e a maioria de 93,4% dos colaboradores não fazem o controle anual por esse exame. Esse é um dado muito alarmante que a gente precisa se atentar. Além disso, apenas 23% dos trabalhadores alegaram não possuir problemas de saúde ocupacional. A grande maioria, de 76%, possuem diversos sintomas, e aqui na tabela ao lado a gente pode observar quais são esses principais sintomas, como irritação no nariz e na garganta, dificuldade de respiração, dores de cabeça, gastrite e algumas dermatites. Como conclusão, o artigo salientou a necessidade de implantação de estratégias de prevenção por parte das instituições, a disponibilização de EPIs e EPCs para todos os colaboradores e, sobretudo, atenção à produção e manejo de resíduos de forma responsável. Ficou muito claro o impacto negativo que o serviço de saúde pode oferecer ao ambiente ao redor quando não faz um manejo de resíduo de forma adequada. Inclusive, se tratando do xilol, a presença dele nas tubulações pode gerar acúmulo de vapores, gerando até possíveis explosões, além de contaminação dos lençóis freáticos e do próprio solo. Então, como conclusão, eu pergunto: os equipamentos de proteção individual e coletiva estão disponíveis no seu local de trabalho? O uso desses instrumentos de proteção fazem parte da sua rotina? E a atualização em biossegurança é comum no seu serviço? Destaco a importância da instituição na implementação das boas práticas de biossegurança em todos os seus processos e do comprometimento e colaboração mútua de todos os trabalhadores histotécnicos presentes naquela rotina. Obrigada, e aqui são as referências.